E tinha uma sopa de feijoada, aquela sopa de feijão. Minestra. Isso, é minestra o nome daquilo? É aquela que tem macarrão junto? Não vi, porque eu não peguei, mas é a de macarrão. Minestra, minestra. Igual a mamãe fazia. Então tinha Minestra. Minestra. Aí uma coisa que eu nunca gostei de minestra. Mas uma sopa, rapaz. Aquela sopinha de aipim. Rapaz, é uma sopinha assim. É aquela do aipim, o pirê de aipim, sabe? Sim, É um creme de aipim. Creme de aipim, exatamente. Não vou discutir com o Rodrigo, porque gastronomia, o Rodrigo está... É com ele. Milhares. E uma vaca atolada também é boa nessa época. Centenas de milhares anos luz à nossa frente. Ele tá. Não tem. O cara que inventar de fazer um embate com o Rodrigo sobre culinária tem que ter. Se você quer conquistar a sua mulher, entre em contato com o Rodrigo, porque ele tem o restaurante ideal, diferenciado. Exatamente. E não é só restaurante, né? É hamburgueria, é tudo. Em qualquer lugar do país, detalhe. Em qualquer lugar do. Aí eu vou lá pra João Pessoa, na Paraíba. Rodrigo, me dá uma dica de um restaurante. Pronto, tá lá. Ele manda. Exatamente. Certo? O contato do Rodrigo é o 47 99101 9539. Mande o WhatsApp pra ele. Ele vai responder pra você em 48 horas. Fique tranquilo. Ou seja, se você quer ir sábado, já manda mensagem. 48 horas, né? 48 horas. Em 72 horas. Em 72 horas ele estará. Mas que implicância, né? Mas ele é assim, fazer o quê? Muito bem, vamos lá. Olha, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de Brusque realiza amanhã, dia 26, o 10º encontro de encarregados e mestres de obras de Brusque e região. O evento começa às 7h, ali no auditório do sindicato, aqui bem próximo da Rádio Cidade. Está aqui o Isaías Otaviano para explicar para a gente, para o ouvinte da Rádio Cidade, para o familiar de quem é associado do Sintricomp, qual é a intenção ou qual a atitude que está sendo tomada nesse 10º encontro. Bom dia, tudo bem, Isaías? Bom dia, Edilei, bom dia, Valdomiro, Rodrigo, bom dia, nossa amiga aqui. Esse é o Felipe. Felipe S. Mas era um outro que trabalhava. Antes tinha o Pedro, aqui muda muito, mas sempre pros melhores. Não, mas isso tá certo, né? Antes era o Pedrão, agora é o Filipão. A qualidade. Geralmente ele tem ali um sanduíche ali perto para se tu quiser, de repente, Isaías, tem aqui, ó. Tem sempre um sanduíche aí perto para o visitante, se quiser, deixa ali do lado para compartilhar. Você é um menino esperto. A alimentação tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Exatamente. Rodrigo, ele compartilha. Isso é o mais importante, né? Mas assim, eu queria, em nome do Sintricomp, agradecer mais uma vez o convite que a rádio nos proporciona, por estar aqui mais uma vez falando da nossa atividade, que eu acho importante falar da nossa atividade. E hoje aqui a gente tem um tema bastante importante para nós, que é o encontro de encarregado e mestre de obra. Já é o 10º ano que a gente realiza essa atividade com os nossos trabalhadores, e É sempre em junho? Sempre em junho. Julho talvez não passa na metade do ano ali. Sim. E a importância desse evento é de um significado muito importante para nós, porque como a gente já não consegue falar com todos os trabalhadores ao mesmo tempo, Dirley, então a gente faz um encontro com os mestres, que estão todos os dias com os trabalhadores. A gente procura chamar todos os mestres de obras encarregados da nossa cidade, e a gente tem uma conversa com eles de orientação, mais nesse sentido de orientar, qualificar, falar sobre a responsabilidade civil e criminal que um mestre de obra ou encarregado tem com o seu subordinado lá no canteiro de obra, no chão de fábrica. Então a gente já vem realizando há 10 anos por entender que isso está dando resultado. Haja visto o número de acidentes que tem diminuído drasticamente na nossa cidade com relação à construção civil. Recentemente aconteceu 2 mortes aí na construção civil, mas foi trabalhador, nem era trabalhador, não era trabalhador, né, que era o dono da loja, que foi subir no telhado e caiu e veio a óbito, e o outro era um trabalhador que não era da nossa categoria, que também foi fazer um serviço de reparo no telhado e que caiu também
e, consequentemente, veio a morte. Mas dentro da nossa categoria, como profissional ligado à construção civil, a gente tem comemorado por não ter acidente tão grave, acidente fatal entre esses profissionais. E o encontro de mestre de obra serve justamente para isso, para a gente qualificar esse profissional, falar das responsabilidades que eles têm, Aderlei, com relação aos outros que ele comanda, porque existe a questão da responsabilidade. Responde civilmente e criminalmente, por a questão, se ficar provado que foi por negligência, inoperância do mestre de obra, ele pode ser responsabilizado. E isso a gente não quer que nenhum nosso trabalhador seja responsabilizado por uma questão do nosso acidente de trabalho. E por isso que a gente vem fazer nesses eventos com eles para orientar e qualificar nesse sentido. O Sinduscom participa do evento também? Tem alguma participação ou é só do Sintricomp mesmo? Todas as atividades que a gente faz na construção civil certamente tem o apoio dos dois sindicatos, né? O sindicato patronal e o laboral. Nessa questão também não é diferente, a gente sempre tem o apoio deles para a gente fazer o evento. E a gente vai fazer em parceria com o sindicato patronal agora nos próximos meses. No mês que vem, eu acredito que já vai ter início a isso. Há um trabalho de qualificação de mão de obra na nossa cidade, em parceria com diversas entidades, e o Sinduscom, como também é parceiro. Acho que está mudando um pouco de assunto ali, mas vai acontecer só porque pegar o gancho ali que tu falou do Sinduscom, né? Então a gente vai fazer esse trabalho, que é pioneiro na nossa cidade, na questão da qualificação da mão de obra com os nossos trabalhadores. Ele é voltado, Isaias, só para o encarregado, para o mestre de obra. Você colocou aí a questão da responsabilidade, né, desses profissionais na condução aí, né? Mas sei lá, de repente o servente aí quiser participar, até porque tem um evento específico para o servente, mas algum servente que está ouvindo aí, ele pode participar também ou não é focado, estritamente restrito para quem é encarregado ou mestre de obra? O tema, Valdomiro, a tua pergunta é muito boa, porque o tema não é isso que nós queremos atingir o trabalhador comum lá, a gente quer atingir os encarregados, né? Porque os líderes né? Porque ele tem a responsabilidade de comandar a equipe dele, então por isso que a gente está trabalhando com esse profissional nesse momento. Claro que ninguém barra ninguém no Sintricomp, né? As portas estão sempre abertas. Mas as palestras foram montadas para esse tipo de esse profissional, e tudo aquilo que a gente está preparando é para eles, porque eles têm que entender que eles têm responsabilidade muito grande com aqueles que eles comandam no chão de fábrica e nos canteiros de obra, né? Mas nada impede, se alguém chega lá, participar tranquilamente. Agora, você falou sobre essa diminuição do número de acidentes, né? Que realmente, eu me lembro que alguns anos atrás você veio aqui e falou que estava realmente muito preocupante, né? Acidentes, enfim, a questão de EPI, né? Aqui tu pode acreditar essa questão. O que você acha? O que mudou por exemplo, de 5 anos para cá? É conscientização só mesmo, não? Conscientização tanto por parte dos trabalhadores como por parte dos empresários, porque eu entendo que não adianta nada o trabalhador querer e a empresa não fornecer, ou a empresa fornecer e o trabalhador não usar, né? Então acredito que seja na questão da orientação que eles estão recebendo, né? Eu vejo que o trabalho do sindicato ele entra com muita força nessa questão, porque nós temos todos os dias um profissional da área da segurança e um profissional que é o nosso tesoureiro, que está todos os dias no chão de fábrica. O trabalho deles é esse. Recentemente a gente contratou mais um profissional na área da saúde, porque eu entendo que trabalhar na saúde e da prevenção do acidente de trabalho é prioridade para uma entidade sindical, a minha avaliação, né? Porque você tem a responsabilidade de organizar, de cuidar e de qualificar os trabalhadores que você representa, para que eles não sofram nenhum tipo de acidente lá no chão de fábrica e no canteiro de obra onde eles exercem a sua atividade. Então eu acredito a diminuição dos acidentes graves com a orientação do sindicato, os cursos de treinamento, né? As NR também ajudou bastante nessa questão, e aí eu falo da NR 35, que ela proíbe o trabalhador que não está qualificado a trabalhar em altura, e nós sabemos que o maior número de acidentes fatal da categoria é trabalho em altura. Haja vista que nós tivemos 2 mortes na nossa cidade recentemente, os 2 queda de telhado, né? Então, essa é a causa número 1 de acidente de trabalho da nossa categoria.
eu vejo que, por parte dos empresários também, eles se conscientizaram que é muito mais barato eles comprar o equipamento, proteger o seu trabalhador do que pagar um trabalhador parado, né? Até porque a mão de obra da nossa cidade está muito escassa. Então eu vejo que é um conjunto de fatores que levaram à diminuição dos acidentes graves na nossa cidade. Você já está há quantos anos no setor da construção civil, Isaías? Eu sempre trabalhei na construção civil, né, Dirley? Mais de 40 anos? Não, não tá ainda 40? Não, 40 não, mas eu tô uns 35 anos por aí. Estou perguntando isso para entender essa coisa da segurança do trabalho, né? Eu acho que a realidade de 30 anos atrás é completamente diferente da realidade atual, né? Mas em que momento que você, como trabalhador da construção civil, como sindicalista, em que momento você sentiu que não... Claro, teve as leis também que obrigaram, mas assim, em que momento que você sentiu que o trabalhador começou a ter essa reflexão para conscientização dele se cuidar também e de exigir cuidado para ele? Eu vejo que nos últimos 15 anos, Dirley, as coisas mudaram bastante, né? Porque, veja bem, há 15 anos atrás, digamos 20 anos atrás, mas vou pegar 15 anos atrás, o cinto era de corda, por exemplo, né? O cinto era de corda, horrível para usar. Hoje a gente já tem cinto 3 pontas, é uma coisa mais moderna. Os equipamentos de segurança se evoluiu demais, né? Com essa questão das NR, do selo de qualidade que tem que ter, e cada vez for aperfeiçoando mais. É a mesma coisa a gente pegar, é uma comparação meio tosca, mas ela pode ser feita. Nós pegar carros de 30 anos atrás e pegar os carros agora, nada a ver com aquela mecânica que tinha aqui, né? Então hoje tudo é diferente. Eu vejo que os equipamentos de segurança, tanto EPI como EPC, eles também evoluíram para uma melhora para o trabalhador usar, né? O trabalhador se sente mais confortável hoje usando os equipamentos de segurança, porque hoje não agride tanto ele, não incomoda ele, digamos assim, para fazer para exercer a sua atividade. E um outro fator que eu acho que é bastante importante, e aí temos que falar, é a questão das mudanças das normas, né? Porque se exige muito mais hoje do que se exigia no passado. Antigamente os carros tinham cinto de segurança, mas ninguém usava, aquilo era um enfeite, né? Hoje quem que anda sem cinto de segurança? Só louco mesmo, né? Então eu vejo que é uma evolução crescente nessa questão do uso correto dos equipamentos de segurança, do uso dos equipamentos de segurança, tanto por parte do trabalhador, por parte da empresa. E aí eu falando da construção civil aqui de Brusque, a importância do sindicato para cobrar do trabalhador, cobrar da empresa essa norma de segurança e esses equipamentos de segurança. Agora, a gente está falando aqui da pessoa que utiliza o mecanismo para o trabalho da construção civil. Estamos falando daquele que trabalha. E eu vou dar um exemplo aqui. Vou falar de quem é que observa os equipamentos que são utilizados, maquinário, andaimes, para... Quem é que é o responsável por isso? Porque às vezes eu vejo assim, muita coisa terceirizada. O empreiteiro contrata, o dono da obra contrata um terceiro para... Né, não é algo próprio. Eu sempre dou o exemplo da praia, onde eu tenho apartamento e ali na meia praia Itapema você vê ao redor ali várias construções e você observa que a maioria dos equipamentos lá são terceirizados, né? Como é que é feito por parte do trabalhador, do próprio sindicato e do construtor, a fiscalização desses equipamentos que são terceirizados? Porque dá a impressão às vezes que o sujeito bota aquilo lá. Eu vejo um elevador, por exemplo, aquilo assusta, sabe? Você vê um elevador daquele de obra, aquele que fica por fora ali, e fica se perguntando quem é que verifica a funcionalidade desse equipamento, porque esse equipamento não é da construção. Geralmente eles
a maioria deles eles alugam, né? Eu não sei. As grandes construtoras, elas têm já os próprios elevadores, né? Uhum. Quem fiscaliza é o CREA, né? Porque precisa do engenheiro, aquilo ali é uma obra de engenharia, né? Uhum. Então tem que ter os alvará. Então, geralmente, quem fiscaliza esse tipo de elevador, esses equipamentos que trabalha... Mas nas obras mais o que usa são os elevadores mesmo, né? O Jaú, esses guinchos, não tem muito mais, mas o Jaú, por exemplo, são o CREA, que fiscaliza o engenheiro, né? Uhum. Tem que ter RT para trabalhar. Então, esses equipamentos dependem de uma autorização de um profissional da área, nesse caso, o engenheiro. Mas aí, no caso, isso é considerado acidente do trabalho também, quando um equipamento desse não funciona. Mas você lembra de algum acontecimento aqui na região de Brusque, Botuverá, ou mesmo ali na Canelinha, Tijucas, região que o Sintricom tem atuação, de alguma falha mecânica para ocasionar um acidente ou não? Vários aconteceu, com certeza. Por isso que tem que ter a RT desses equipamentos, porque quando acontece isso, o que a gente vai em cima? Vai em cima da RT para ver se o equipamento estava legalmente autorizado por um profissional a funcionar. Não faz muitos anos aconteceu um ali no centro da cidade, onde o Jaú quebrou um cabo de aço daquele ali e os trabalhadores caíram, né? Acho que 2 trabalhadores, se eu não estou enganado, se não me falha a memória. Sim. E graças a Deus nenhum dos 2 morreram, mas um ficou pendurado e o outro caiu mesmo, né? Uhum. Então, quando acontece isso, geralmente é fatal, e a gente tem visto na praia, de vez em quando, acontecer e o trabalhador ficar pendurado no cinto de segurança, né? E por isso que a importância de uso correto do equipamento de segurança, e nesse caso o cinto de segurança. Mas respondendo a tua pergunta, todos os equipamentos de uso coletivo, isso é um equipamento de uso coletivo, aí nós estamos falando de elevador, de Jaú, tem que ter sempre um engenheiro autorizando e dando a RT que ele está apto a funcionar. Muito bem, vamos fazer um intervalo, meu caro Valdomiro. Vamos. 8h24, voltamos na sequência. Este é o Rádio Revista Cidade. Oferecimento Ateu. O Isaías Otaviano já conhece o Ateu, porque há poucos instantes antes de eu entrar, ele perguntou assim para mim: e aí, Delei, esse Ateu mesmo? Minha senhora está usando e olha, valeu a pena. Muito. Gostou, né, Isaías? Muito bom. Aí. Indica. Isso aí. O Ateu você encontra no mercadinho, no mercado, no supermercado da sua preferência. Não tem? Meu caro, fale com o gerente. Pega o gerente e diga assim: escuta, quando é que vocês vão incluir aqui o Ateu? Que é isso, cara? Aquele da embalagem azul piscina. Azul piscina. Oderley, o melhor ainda é o preço, né? O preço, exatamente. Também tá numa promoção. Bem observado. Com certeza. Tá numa promoção. Um abraço para o nosso amigo Hamilton Gamba, que está sempre nos acompanhando. Tudo de bom para ele. Vidraçaria Azaleia. Fale com o nosso glorioso Wilson Roberto Vaz. Faça orçamento. A Vidraçaria Azaleia não perde orçamento. Vidraçaria Azaleia. Na rua Itajaí, no número 440, no bairro Limoeiro. E aí você fala com o Wilson, tá precisando de gente para trabalhar. Você fala com o meu amigo Cláudio Katzwinkel, tá precisando de gente trabalhar. Rapaz, o que tá vendo? Ninguém quer trabalhar ou o que é, será? Por exemplo, a tua área aí, a construção civil também trabalha com o pessoal que faz móveis, né? Sim. Tá ali com os funcionários que faz móveis. Que dificuldade para arrumar gente qualificada, homem. Hã? Tá difícil para arrumar mão de obra comum, tá difícil. E qualificada, então, nem se fala. É verdade. Né? Imóveis sob medida é uma questão do profissional qualificado. Então, é muito mais difícil ainda. Né? Quanto mais obra, quanto mais unidades sendo construídas, obviamente que vai ter que ter móveis ali dentro. Com certeza. É mais gente trabalhando lá, não é isso? Exatamente. Então, é como eu falei, assim, a gente sabe da dificuldade que é hoje a mão de obra, não só em Brusque, mas em toda a região, né? Tem isso.
Tinha uma empresa da nossa categoria, uma das maiores empresas aqui da nossa categoria, que estava precisando de 35 pessoas, 35 funcionários para preencher o quadro deles, 35 só para preencher. Para preencher. Mas não conseguia nem fechar o quadro deles. Então a gente sabe que a mão de obra hoje ele é um diferencial na nossa categoria e tem trazido bastante prejuízo, digamos assim, porque se não tem serviço, você deixa de pegar obra, deixa de pegar prédios para fazer, essas coisas assim, porque não tem a mão de obra. Então é um problema que tem que ser resolvido, e eu não vejo muito a facilidade de resolver, porque não é que as pessoas não querem trabalhar, é que está faltando a mão de obra mesmo, né? Então tem muito serviço para pouca gente trabalhar. E tu vê assim, a gente vê isso pelo sindicato, as rescisões que passam ali no nosso sindicato, ela vem caindo meses após meses, né? Então dá para ver que não há rotatividade, o que há mesmo é falta de mão de obra. Mão de obra. Eu quero falar da região do Vale do Rio Tijucas ali. Eu sei que o Sintricomp tem uma atuação muito forte ali. Mês passado vocês tiveram um encontro ali também com o pessoal da cerâmica, né? Trabalhadores de cerâmica e de olarias ali. Sim. Como é que tá esse ramo ali? Porque a Canelinha, né, Rodrigo Santos? O Valdomiro chegou depois, mas Canelinha sempre foi uma região que tem essa vocação para as olarias. De olaria passou para cerâmica. De cerâmica nós tivemos aí a introdução de uma das grandes empresas do Brasil e do mundo, que é a Porto Belo, né? Que é uma empresa fortíssima nesse ramo, né? Sim. Mas como é que tá esse setor ali na região? Ele tá empregando muita gente? Há muitos empresários empreendendo por ali também nesse ramo? Dirley, a tua pergunta é muito importante para falar um pouco sobre Canelinha, que a gente trabalha na questão da cerâmica vermelha ali, né? Então Porto Belo já não pertence mais para. Não é de vocês. Nós é Canelinha. Estamos falando de tijolos, né? Tijolos, isso. telhas. Tá aquecidíssimo. Hoje, a cerâmica hoje, eu não sei se tu conheceu a cerâmica antigamente, mas tu for lá hoje, é totalmente diferente, totalmente automatizada. Pois é, sabe? a impressão que ainda é uma coisa rudimentar, não, é uma coisa bem muito básica. Automatizadas, fornos automáticos. A cerâmica de Canelinha, ela tá super moderna e super, digamos assim, industrializada. Muita máquina nova, nada a ver do que era antes, né? A produção aumentou, certamente aumentou, porque se aumenta, as máquinas são novas, modernas, automaticamente aumenta a quantidade de peças feitas, né? Mas assim mesmo ainda não tem o material hoje, Canelinha, tudo que se faz vende, é o que a gente tem visto, é o que a gente tem conversado lá com o sindicato patronal. E a questão da mão de obra é a mesma coisa de Brusque, falta mão de obra. E o que tem de rotatividade é o trabalhador sai de uma cerâmica e já entra na outra, né? Então é assim que tá o mercado do tijolo vermelho em Canelinha. É muito aquecido, e haja vista que olha quantos prédios tem sendo construídos, e tudo depende do tijolo, né? Então o mercado está muito aquecido lá também, e as empresas, todas elas se modernizaram, e quem não se modernizou fechou ou vai fechar, isso é certo, mas está muito aquecido. E para você ter uma ideia, quando a gente fala de mão de obra, nos últimos, digamos assim, 6 meses, a nossa categoria subiu em torno de 800 trabalhadores novos, em torno de 800, pegando novos. A nossa região, né? A categoria aumentou em torno de 800 a 1.000 trabalhadores. Então tu vê que tá muita gente vindo para Brusque, muita gente desempregado, e mesmo assim falta mão de obra. Eu tenho curiosidade aqui, ó. Matéria-prima para olaria, por exemplo, ainda é captado aqui na região, ou o pessoal tem que buscar muito longe daqui? Então, a matéria-prima é uma coisa que eles organizaram lá através de uma cooperativa, se juntaram lá, a cerâmica, e criaram uma associação, que essa associação administra agora quase todo esse material, essa matéria-prima. Então eles compraram um terreno que tinha aonde podia ser tirado o material,
E até onde eu tenho informação, esse terreno, eles estão legalizados através da associação e tem um terreno que eles podem tirar o material. Ali no Vale do Rio Tijucas mesmo? Ou é fora? Canelinha, Canelinha mesmo. E tem os requerimentos, né? Mas eles estão pegando material ali mesmo. Eu tava vendo aí no Google Maps aí o número de chupões de areia que nós temos ali na região. Grande, né? Já viram ali o que tem ao redor ali, o que tem no Rio Tijucas, ali de chupão de areia, que as olarias também utilizam para misturar, né? Na verdade, eu vejo que aquela questão do chupão de areia é local que era muito usado e que deu na areia, e daí eles aproveitaram para tirar o barro, chegou onde que é a areia embaixo, e aí eles continuaram usando como uma extração de areia, né? Então, eu lembro que uns anos atrás, Isaías vai lembrar, teve uma discussão muito forte ali com o Ministério Público cobrando aquela questão do Código Florestal, lembra? Sim. Porque, se não todas, né, as olarias, as cerâmicas ficam próximas de córrego, né? E houve até audiência pública, até o Sintercom participou também dessa discussão, porque se fosse seguir o que determinava a legislação, e depois foram feitas as adequações, hoje os municípios mesmo adequaram de acordo com a sua realidade, e quebrava a cidade inteira, né, Isaías? Sim. O forte ali é a cerâmica, né? O forte é a cerâmica, né? Então, eu vejo que as olarias, elas vêm respeitando a situação climática, vêm respeitando as leis, né, que falam da questão da proteção ambiental. Mudaram a questão que hoje não se... Dificilmente hoje uma cerâmica queima com lenha, é mais com serragem, né? E sempre com forno industrial. A cerâmica de Canelinha hoje, ela tá hoje certamente entre as melhores do Brasil nessa questão de tecnologia, de última geração do que tem ali de equipamentos para cerâmica. E eu acredito que houve uma mudança muito grande, por isso que estão cada vez melhores, sobrevivendo muito forte. Às vezes eu fico fazendo uma análise daquela região ali, que tem uma economia extrativista, essa economia que você tem que tirar da natureza sempre, né? E que tem em algum momento ela vai acabar. Não? Mas eu acho que ali na região não tem a ver muito com... Porque já teve muito mais olarias do que tem hoje, né? Mas aí eu acho como diminuiu o número de empresas foi em função da tecnologia ou na tua avaliação, ou mesmo da falta de matéria-prima, né? Eu comecei a trabalhar em Canelinha em 2002. Em 2002 eu comecei a trabalhar com aquelas pessoas os donos de empresas lá em Canelinha. Já estão na segunda geração lá, praticamente, quase todas. O que acontece? Hoje nós temos 53 olarias funcionando em Canelinha. Tem muita. Mas quando eu comecei tinha 108, então já caiu a metade. Então, o que eu acredito essa diminuição do número de cerâmica? Primeiro, por falta de... quem não seguiu o mercado, quem não se adaptou, né? Quem não correu atrás. Porque, como tu falou, se fosse naquele ritmo que era antigamente, hoje Canelinha seria um buraco, só buraco para tudo quanto é lado, né? Então, houve adequação nessa questão das licenças. E aí, aquilo que o Valdomiro falou do Código Florestal, que a gente teve lá, foi uma mudança. Eu entendo que no primeiro momento foi ruim para eles, mas depois eu acho que organizou, porque quem não seguiu quebrou, fechou, teve que fechar, né? E quem seguiu tá indo muito bem, modernizaram, criaram essa questão dessa associação deles para organizar e para baratear o barro, né? Então eles compraram o terreno e são... acho que 30 ou 35 sócios daquilo ali. E aí eles meio que organizam aquilo. E também a questão da queima, né? Que antigamente, se lembra, era uma briga da polícia ambiental com queima de madeira nativa, essas coisas tudo. E hoje isso aí acabou, né? Porque hoje é tudo com serragem, forno. Né? Com forno, mas forno contínuo, que queima com ferragem, com serragem, não mais com madeira nativa. Então eu acho que a natureza ali, ela sorriu muito forte com essa mudança. Tem que ser com esse aí, não pode ser com forno a gás ou... Pode. É diferente o material? Eu acredito que pode ser com forno a gás, só que eu não tenho ciência se tem alguma lá que queima com forno a gás em Canelinha, né? Mas pode ser sim. Eu sei que queima com serragem, né? Serragem eu sei que queima
que é hoje onde as matérias-primas para queima mais importante que eles têm lá. Algumas, mas raramente queima com lenha, porque daí para queimar com lenha tem que ser aqueles fornos menores, né? Mas eu penso assim que Canelinha ela deu um salto muito importante nessa questão das empresas mais industrializadas. Ô Isaías, deixa eu, até aproveitando sobre essa questão de movimentação, vocês vão acompanhar, o sindicato vai acompanhar a questão envolvendo, porque tem uma situação que vai acontecer, uma movimentação grande em breve aqui na região, que é a construção da barragem de Botuverá, né? Que vai cair na área de vocês. Aliás, deixa eu só registrar, fazer um hiato aqui. Semana que vem o prefeito de Botuverá estará aqui para falar sobre isso. É legal. Logo está chegando e vai trazer uma grande movimentação de pessoas, funcionários, caminhões, famílias aqui para nossa região. O sindicato vai trabalhar na observação, também no controle, enfim, nas condições da barra de Botuverá? Com certeza absoluta, a gente vai estar organizado para estar fazendo a nossa parte de vistoriar, de ver a questão de segurança, né? E a gente sabe que é importante que venha essa barragem, porque ela vai trazer mais segurança para nossa sociedade, para nossa comunidade, mas que o trabalhador seja respeitado também na hora de estar executando suas funções, está executando com dignidade. A gente sabe que provavelmente é a empresa que vem de fora para fazer isso e tem que entender que tem que ser cumpridas as normas, as leis, e o sindicato certamente vai estar presente nessas fiscalizações, nessas vistorias e fazendo o que tem que ser feito para proteger o trabalhador, a trabalhadora que vier aqui para o nosso estado para estar fazendo essa barragem. Muito bem, são 8h43. Muito obrigado, meu caro Isaías Otaviano, presidente do Sintricomp, por ter nos atendido e vindo aqui nesta quinta-feira, e sucesso aí nos eventos, principalmente esse de amanhã, que marca esse encontro aí com os mestres de obras na sua 10ª edição e que tem uma importância principalmente com relação à segurança do trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço, senhor Dilei, a todos aqueles que compõem a bancada aqui, o convite para falar da nossa atividade, falar dos nossos eventos. Fica aí o convite, aqueles que estão nos ouvindo, que é encarregado do mestre de obra, que ainda não fez a sua inscrição, procure o sindicato, a Cátia, o Dari, a Cíntia, agora que trabalha nessa questão da saúde e segurança do trabalhador no nosso sindicato, para fazer a sua inscrição, porque a tua presença é muito importante para nós, porque a gente sabe que uma categoria forte se faz com organização, se faz com qualificação e principalmente se faz com aquele que pode fazer a diferença no canteiro de obra, que é os encarregados e o mestre de obra, que sem dúvida nenhuma é o nosso divulgador da nossa atividade e é aquele que a gente deposita nossas maiores esperanças. Muito obrigado e tenham um ótimo dia a todos. Muito bem. 8h44, nós vamos fazer um intervalo, é o último intervalo do programa, mas antes só mandando um abraço aí pro nosso amigo Tiago Osório, tá sempre ligado na Rádio Cidade. Grande abraço, Tiago. Ele é ligado literalmente, tá saindo de casa, tá no 92,3, chega na empresa lá na UVEL e continua ligado. E só para mostrar o Valdomiro Odamota, Valdomiro Odamota, tá aí a prova que você pediu. Tá aí a prova que você pediu, você exigiu a prova e ele mandou. Tá aí, ó. Aí. É essa a prova aí? É isso aí. Agora sim. Agora eu senti firmeza. É isso aí. Não, o Damota. É essa aí? Não, né? Como não? É uma pra sopa, mostrar né? que ele tá ouvindo a gente, ô Damota. Você mandou um prato de sopa. Rádio Revista Cidade, lá no final lá. Então tira aí que eu acho que eu cliquei no errado aqui então. Não é fácil, viu? Mas também a sopinha também, né? Eu cliquei no errado aqui. Essa sopa que a Luciana mandou. Sopa no início da nossa fala aqui, né? Ô Luciana, desculpa, a Luciana mandou essa da sopa, desculpa, tá? Desculpa. Agora o que o Osório mandou aí pra gente. Então vamos lá então. Não, mas do Thiago não precisa nem provar. Olha lá. Se o Thiago disse que tá ouvindo a rádio, eu aqui não duvido. Mas eu sei que você não duvidou. Não, jamais. Tem alguém, outra pessoa aí, que foi o Felipe S, que estava dizendo aqui, eu acho que não. Acho que ele não tá ouvindo. Acho que ele não tá ouvindo. E assim, ó, é o número 1 da memória. Bem observado. Olha, Rodrigo Santos bem observado. Eu vejo isso. É. Que se botar lá no número 5... Isso não existe, né, cara? Vamos me levantar e vou embora.
O cara conseguiu ver ali que ele é o número 1 da memória, cara. Eu vou embora. Pode tocar o programa. Esses dias eu recebi uma quarta-feira que eu não estou aqui. É claro. Ô, Dilei, na quarta-feira que eu não estou aqui, eu recebi uma mensagem de um conhecido falando, o que vocês estão falando ali, é isso, aquilo, que não sei o quê. Tô ouvindo aqui. Aí no fundo estava o nosso amigo Serjão Ferreira. Sim. Mas tu tá ouvindo a Rádio Cidade ou o Serjão? Não, agora eu tô ouvindo o Sérgio, mas eu tava ouvindo vocês ali antes, tu falasse isso, mas eu não tô na rádio, meu amigo. Então tá, então desculpa. Foi alguém que a gente conhece? Não, vocês não conhecem, mas eu conheço. Mas o Thiago não, o Thiago tava ouvindo. E não teria nenhum problema se ele estivesse ouvindo o Serjão. Eu ouço o Serjão também, sempre quando posso. Só mas eu digo, ouço porque tá no mesmo horário, né? Um abraço, Sérgio.